Oi, gente, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje sobre o kombucha, essa bebida maravilhosa que tem ganho adeptos em todo o mundo. Muitas pessoas querem saber de onde surgiu, de onde vem, como que apareceu. E sinceramente não se tem certeza, né? Existem muitas lendas, muitas histórias que o kombucha surgiu na China, outros falam que surgiu no Tibete. Eu vi uma vez um comentário, achei engraçado, que se você colocar um japonês, um chinês e um russo que sejam apaixonados pelo kombucha, cada um deles vai dizer que surgiu no seu país, né? Mas pelo que tudo indica, surgiu ali na China, né? Os primeiros indícios aparecem ainda na China há muito tempo atrás. E da China, né, acabou ganhando aí a Europa, o Japão. Tem uma história de um médico, o Dr. Kombu, um médico japonês que tratou o imperador, que tinha muitos problemas de saúde com kombucha. Existem lendas que muitos guerreiros, antes de batalhas, faziam uso da bebida para ter mais energia, para ter mais disposição, então era usado em guerras também. O exército de Gengis Khan, que fez também que teve muito, foi muito falado, até filmes sobre isso, né, tão conhecido que é. Também dizem que fez uso de uma bebida que ajudava, que melhorava a disposição, que dava energia, e dizem também ser o kombucha. Então, histórias, lendas, a gente encontra assim dezenas na internet, né? É só procurar e nós vamos encontrar muitas referências sobre a nossa bebida. Eu cultivo ele já há 25 anos, eu ganhei a minha primeira cultura, e aqui na minha região, eu moro numa cidade, nasci numa cidade de colonização alemã, e essas culturas chegaram muito cedo para nós. Acredito que por esse elo, esse vínculo com a Alemanha, muitas pessoas iam visitar parentes que ficaram lá e acabavam trazendo essas culturas. Então, aqui em Blumenau, não é difícil, não é raro eu encontrar pessoas. Quando eu mencionar, eu cultivo 25 anos, muitas pessoas acham, né, bastante tempo, mas aqui nós encontramos pessoas com 30, 32, 35 anos que cultivam o kombucha. Esses cultivos que nós fazíamos e continuamos fazendo, né? Eu mantenho ainda a mesma receita que foi me passada quando eu ganhei o meu primeiro Scooby, mas nós fazíamos apenas a primeira fermentação e a segunda fermentação sem sabor. Se você for procurar livros antigos, material antigo sobre o kombucha, você não vai encontrar a segunda fermentação, essa coisa de sabores e sucos e frutas, né? Então ele era usado praticamente pelos benefícios e pela saúde, não por ser algo gostoso, apesar de mesmo até hoje eu faço as minhas muitas segundas fermentações só com ele sem sabor, porque me apaixonei, né? Pelo kombucha com sabor tradicional, mas naquela época ele era usado só assim, sem adição de sabor. Por muitos anos eu fiz a minha segunda fermentação em garrafas de vinho com rolhas e funcionou muito bem assim. E depois, com o tempo, com essa coisa de internet e que foi se difundindo, divulgando, e hoje nós temos um kombucha de todos os sabores para todo o gosto. Eu quero trazer para vocês uma história que fala muito dos benefícios da bebida. O kombucha, eu costumo dizer que ele tem benefícios que você sente que são benefícios quase que imediatos. Nós começamos a consumir a bebida e já sentimos uma melhora na disposição, uma melhora na digestão, melhora no intestino. São efeitos que surgem logo na primeira semana de consumo. Existem outras situações como muitas pessoas relatam melhora de dor, melhora de pele, de cabelo, que são efeitos que demoram um pouquinho mais, que são substâncias que estão na bebida que vão agir no nosso organismo e vão nos dar esse resultado positivo ao longo do tempo, né? Ao longo do consumo. Mas eu quero contar para vocês a história de duas cidades e duas regiões que experimentaram isso tão profundamente que deram origem ao primeiro grande estudo conhecido no mundo sobre o kombucha. Já tiveram, sim, algumas pesquisas antes, alguns médicos, na Alemanha principalmente, que viram os benefícios da bebida ainda ali na época da guerra. Na Segunda Grande Guerra já se consumia. Muitos médicos trataram feridos de guerra com a bebida. Então isso já tem estudos, já tem histórico, já tem literatura sobre isso. Mas logo depois da Segunda Guerra, a Rússia foi tomada por câncer e o índice da doença começou a crescer muito, de uma forma assustadora na Rússia.
E com o tempo se começou a se fazer algumas pesquisas e ver o porquê e motivo e como controlar isso. E descobriram que duas cidades, duas regiões no centro da Rússia praticamente não tinham histórico de câncer. Quando se encontrava alguém com a doença, eram pessoas que tinham chegado a essa região há pouco tempo. E tentaram, né, então descobrir o motivo e não tiveram sucesso. E foi então designada duas equipes de profissionais médicos, biólogos, cientistas, para ir em loco, para ir lá naquelas regiões e ver o que acontecia. E porque não era um mistério, né, do porquê essas cidades estavam assim com uma saúde melhor do que o resto da Rússia. Então, a pesquisa era uma pesquisa que era bem detalhada. Eles iam pesquisar a qualidade de vida, o saneamento básico, a água que se consumia, a alimentação das pessoas, até a origem daquela população, daquelas regiões, porque não era padrão, não era normal e não batia com o resto do país. Em uma das regiões começou todo, então, o livro, né? Tem um livro que foi feito ainda na década, traduzido ainda para o português na década de 80, que me chegou às mãos, e foi nele que eu conheci essa história. Então, em uma das cidades, a realidade da região não batia com a realidade com que os pesquisadores viam lá, porque além do fato de não ter câncer, a autoestima das pessoas eram boas e não tinha quase afastamento do trabalho. Além de se trabalhar muitas horas a mais, se trabalhava ali por 14, 16 horas. No final do expediente, eles contam que os homens iam em bares beber e não ficavam bêbados, não dava briga em decorrência de bebedeira. Enfim, era todo um contexto que não batia com a realidade da situação. Não tinha saneamento básico, a poluição das fábricas era tudo aquilo que sobrava de produto tóxico, a maioria era colocado diretamente no leito dos rios. Em uma dessas regiões tinha tido uma mortandade de peixes muito grande, a vegetação nada combinava com a saúde da população e eles não conseguiam desvendar esse mistério. Um dos médicos relata que se não fosse o choque tão grande entre o que eles viam na população em termos de saúde e a realidade da cidade, eles teriam desistido da pesquisa em poucas semanas, porque não tinha uma resposta do porquê, né, que isso acontecia. Um dia, então, um dos médicos resolveu fazer uma visita a pé. Ele ia fazer uma entrevista de casa em casa para ver o que acontecia. E chegando numa casa onde a família não estava, só tinha uma senhora idosa, o médico relata que ele estava com sede, que ele estava cansado, que ele estava fazendo todo um percurso, todo um trajeto. E essa senhora, então, lhe ofereceu um refresco. E ele disse que achou muito saboroso, muito gostoso, que lembrou um champanhe, que era borbulhante e saboroso como um champanhe. Ele perguntou o que era e aquela senhora disse para ele que era chá de quás. O médico conhecia o quás. O quás é uma bebida tradicional russa fermentada a partir do pão. E ela tentava explicar para ele, vendo que ele não entendia, ela convidou ele para uma outra saleta que ela tinha e ele conta que quando ele entrou nessa sala, nesse ambiente, tinham vários jarros, vários potes cobertos com tecido, um cheiro de fermentação muito gostoso, muito doce. E ela abriu um dos jarros, ele viu algo em cima que ele disse que parecia um cogumelo, uma alga, que embora estranho, parecia ser bem saudável. Essa senhora então explicou para ele que passou toda a receita, dizendo que ela fazia um chá preto que usava em média de 5 a 8 gramas de chá. Ela usava na receita dela 100 gramas de açúcar. Quando o chá chegasse em temperatura ambiente, então ela acrescentava uma xícara da bebida já fermentada e por litro, né, desse chá e deixava descansando naqueles jarros de 12 a 18 dias. Se nós formos avaliar o tempo, nós temos que lembrar que nós estamos falando de uma época em que não tinha aquecimento naquelas casas e que também é um país muito frio e que eles precisam esse tempo maior na fermentação, né, do nosso kombucha. Esse médico então fez contato com a outra equipe da outra cidade e para ver se lá acontecia o mesmo, porque essa senhora comentou com ele que ela tinha certeza que todos os moradores da região cultivavam o kombucha ou o chá de quás, ou então ela chamava também de vinho do cogumelo. E ela disse que todos os moradores ali na região faziam, e há mais de 150 anos o que ela sabia é que comerciantes
chineses passando por aquela região, ficaram alguns dias e deixaram algumas culturas de presente, que eles gostaram do sabor e ela disse que era um refrigerante fácil, barato e de acesso a todos, né? E aquilo se multiplicava, que sempre tinha mais. Então ele fez contato com essa outra equipe, que lá na outra região viu que o que acontecia era o mesmo, todos cultivavam o kombucha, mas até esse momento eles não sabiam o que era. Então pegaram alguma dessas culturas, foram então para Moscou, analisaram em laboratório, ficaram em dúvida ainda, eles que mandaram fotos para algumas regiões do mundo, até que descobriram que era o até então desconhecido ou pouco conhecido kombucha. Ali naquele momento, então, isso foi em torno de 1951, 1952, se dá início à primeira grande pesquisa sobre o kombucha. E então a Alemanha foi muito difundida na Europa naquela época, e muitos países começaram a pesquisar com mais profundidade. E até hoje nós vemos os testemunhos ou os relatos, né, e do kombucha ser bom ou ser benéfico para o câncer. Nós não temos ainda estudos em humanos, nós temos estudos em animais, mas os estudos que nós temos até agora já nos mostram os benefícios da bebida, né? Já nos mostram o efeito detox que ele faz no organismo, o aumento da imunidade que ele traz, e com certeza nós vamos saber ainda muito mais essa bebida tem para nos dar, para nos beneficiar. Eu acho essa história linda, quis compartilhar com vocês, porque independente de você estar conhecendo o kombucha agora, de você estar fazendo ele comercialmente, de fazer o seu cultivo em casa há algum tempo, eu acho que é sempre interessante saber um pouco mais sobre a nossa bebida. Ela tem ganho cada vez mais mercado, tanto comercialmente, né, como o cultivo doméstico, e está aí, né, para a gente aproveitar, para fazer uso, para se beneficiar dessas propriedades e, além de tudo, sendo tão saboroso como ele é, tá bom? Obrigada por estarem aqui, um beijo para vocês.